E é isso, e por precisão, acho que vale a pena a gente discutir uma coisa brasileira, que eu não sei se é brasileira. É brasileira, mas eu não sei se é só brasileira. Minha dúvida é se é brasileira apenas. Mas é o seguinte, a gente consegue identificar os problemas que o Brasil tem com uma certa facilidade. Tivemos um problema grande na gestão da saúde no governo Bolsonaro. Quem duvida disso? Todo mundo sabe, até bolsonaristas admitem. Alguns, né? Os 3. Mas todo mundo sabe. A gente sabe que o Brasil é um país com um problema sério no campo tributário. Ninguém discute isso, todo mundo concorda. Ninguém fala assim, não, o problema do Brasil é que é muito montanhoso. Ninguém, nunca ouvi alguém falar um negócio desse. O problema do Brasil é que a gente tem água demais nos rios. Nunca ouvi falar isso. A gente ouve falar, tínhamos um previdenciário que a gente tentou encaminhar, temos um tributário, temos um problema na estrutura do Estado, no custo do Estado, é uma economia fechada, o Brasil é burocrático, abrir uma empresa é complicado, aliás, o Congresso vai votar amanhã uma medida provisória que facilita a abertura de empresas. Você abrir empresas em certos setores no Brasil, sem risco ambiental nem nada, exige uma quantidade de papéis que é criminosa. Não tem o menor sentido. Bom, todo mundo conhece. Então, sabemos dos problemas. E a gente identifica e encaminha a solução. Temos um problema na tributária? Vamos fazer a reforma tributária. Claro, olha que bacana. Temos um problema na administração pública? Vamos fazer a reforma administrativa. Temos um problema na saúde? Vamos investigar, então façamos uma CPI. A gente até sabe o que fazer. Agora, na hora do como fazer, mas vira uma tragédia, porque é o caos. Não há unidade, não há simplificação, não há um caminho, nada, não tem jeito. E também não há um confronto de ideias claro. Por exemplo, nos Estados Unidos você tem confrontos de ideias, claro, com massas que pensam de um lado, massas do outro, e esse confronto no Congresso Nacional é um negócio muito evidente. Aqui é tudo fragmentado, tudo cheio de pontas, então não é binário nisso, a gente é binário na intolerância, a gente é binário na discussão política, onde não deveria ser, deveria simplificar as discussões mais técnicas. Nessa a gente vê os nuances. Então a gente só vê as nuances nas questões técnicas. Para quê? Para não resolver. Hoje a Rádio Bandeirantes entrevistou o presidente da Comissão Especial da Reforma Administrativa. Tinha o relator antes, agora tem um presidente, Fernando Monteiro, de Pernambuco. Eu encontrei a Thaís Freitas, a diretora da Rádio Bandeirantes, dei os parabéns por ter entrevistado, mas eu falei, o que é aquilo? Não é entrevista. O que são aquelas respostas? Como pode alguém encarregado de fazer uma reforma administrativa ser um salmão ensaboado? Ele não respondeu nada objetivamente, aquelas coisas que a gente vê na CPI. O senhor responde objetivamente. Nada ele respondeu objetivamente. O senhor não acha que o Estado brasileiro... O Pedro Campos perguntou, que nota o senhor dá para o Estado brasileiro? Deu 7. Porra, se o Estado brasileiro merece nota 7, que nota você vai dar para o Estado sueco? 200? Né? Olha o nível das escolas brasileiras, o nível da educação, o desempenho no PISA, na saúde, como é que a gente tá? Nota 7. Qual é? Papinho. Bom, e ficou claro, ele disse, vamos ouvir todos os setores. Todas as categorias serão ouvidas na comissão especial. Bom, eu fui contando mentalmente. Junho, julho, todas as categorias, agosto, setembro, não vai sair nunca. Reforma administrativa não vai sair nunca. Bom, mas digamos que saia. Hoje a gente gasta 13% do PIB brasileiro pagando folha de funcionário, sem incluir judiciário e legislativo. Só do poder executivo nas esferas todas. É mais do que gastam países como a Suécia. Porra. Aí você fala, mas a gente tem mais funcionário do que a Suécia? Não, a gente tem menos. Bom, peraí. Se a gente, por 100 mil habitantes, tem menos funcionário do que a Suécia e gasta por PIB mais do que a Suécia, tem uma distorção. Há uma concentração de renda, e há uma belíssima concentração de renda aí, falando do Poder Judiciário, por exemplo, 70% dos juízes ganham acima do teto. A gente pode discordar em torno do teto, se é bom, se é ruim, se é alto, se é baixo, se 39 mil reais é o suficiente ou não é o suficiente. Podemos decidir que o Brasil vai ter que pagar 100 mil reais
para um juiz? Pouco importa, mas isso precisa estar combinado. Não pode combinar que é 39 o teto e tem cara que ganha 100. Você fala, mas o que é isso? Não, essa é vantagem individual. Então a reforma administrativa, ela promete ser aquilo que, infelizmente, a gente está vendo acontecer no Brasil em todas as áreas, todas as vezes que a gente enfrenta um problema. A gente é bom de choque econômico, a gente é bom. A gente é bom de quebrar contrato, né? Porque quando fez o congelamento de renda, né? Congelamento dos preços, congelamento de salário, a gente quebrou contrato. Aí a gente é bom de fazer. Agora, na hora de resolver os problemas, não é. Basta ver, olha só essa CPI como está sendo. Está sendo uma piada. Ontem levaram o número 2 do Ministério da Saúde. Foi uma cena ridícula. Decidiram, ao final, convocar aquela Franciele, porque ela... Franciele Fanacinato, funcionária do Ministério da Saúde, responsável por alguma coisa ligada à bula da AstraZeneca, e disseram que ela foi responsável por decidir alguma coisa, enfim. Mas não estavam discutindo ação e omissão no combate à pandemia? Quer dizer, vamos agora discutir também a moça que era responsável pela AstraZeneca. Aí vão chamar o camarada do Tribunal de Contas da União, que ajudou o Bolsonaro a fazer aquela fake news, dizendo que metade das mortes provocadas pela Covid, na verdade, não são da Covid. Tá bom, por que vão chamar o cara do TCU? O que isso tem a ver com ação e omissão no combate à pandemia? Nada! Tem a ver com a vontade de fazer guerra política. Aí quando vai para a reforma administrativa, o que a gente está vendo é uma preocupação em preservar a máquina e o lado de fora que se dane. O lado de fora somos todos nós, a gente que paga 33% de carga tributária, a gente que se dane. Aí a reforma tributária é a mesma coisa, vai sendo encaminhada aos trancos e barrancos. Então, o Brasil é bom para identificar o problema, inventa um nominho dizendo que está resolvendo, mas quando você vai ler e abre, a coisa anda muito mal. Se você for olhar, bom, ontem foi instalada, né, a comissão especial da reforma, da reforma administrativa. Então a gente vai conseguir, vai acompanhar um pouco mais isso, que é uma coisa interessante, mas o que a gente não vê sendo discutido no Brasil são os problemas que o mundo inteiro discute, que o Zé Roberto Mendonça de Barros toda semana chama atenção, o Ricardo Gallo toda semana chama atenção, que é um negócio chamado produtividade. Quer dizer, a gente mede a produtividade do servidor? Não, então a professora de história do seu filho é uma boa professora de história na escola privada? Se ela não for, a chance dela perder emprego existe. Não estou dizendo que perde, não. Mas a chance dela perder emprego existe. Se for na escola pública, a chance dela perder emprego é zero. É zero. Só se ela se desentender com a diretora, vai ser transferida, sei lá o que acontece, mas não perde o emprego. Por quê? Porque não se mede a produtividade. Não existe isso. O servidor que atende você numa repartição não tem nota. Você não sabe se foi bom, se foi ruim, não tem aplicativo para medir, não tem nada. Isso vale na prefeitura, isso vale no governo estadual, isso vale no governo federal. Deveria ter um sistema de avaliação. Isso está na reforma administrativa, falar no sistema de avaliação, mas veio assim, lei complementar definirá. Quando você coloca aqui uma lei complementar definirá, você pode escrever o que você quiser. Faremos uma avaliação rigorosa a cada 3 anos. Lei complementar definirá. E diz assim, o caput, ou seja lá, a afirmação de que será a cada 3 anos, vale desde que o servidor esteja há mais de 12 anos no emprego. Pronto, aí já não é. O primeiro é no 12º ano, aí ele entra com uma liminar dizendo que é 12 mais 3. Então é no 15º ano. E aí, posto que já foi uma vez 15, como é que pode ser a cada 3? Tem que ser a cada 15. E aí ele entra na justiça e ganha, porque também o juiz não é avaliado. Vem cá, você pede um habeas corpus, o cara senta e fica anos com habeas corpus. O Supremo Tribunal Federal, o zero e vezeiro desse recurso, quando querem põe em pauta, quando não querem seguram. E vão segurando, seguram com base liminar e vai indo. Não vamos medir a qualidade do trabalho dos juízes nunca. Isso, a tristeza de ver as coisas serem encaminhadas desse jeito é muito grande. Por isso que eu quero comparar uma CPI com uma reforma administrativa, com uma reforma tributária, que é você entrega a eles a responsabilidade de fazer direito a alguma coisa e não vai sair uma boa CPI, não está saindo uma boa CPI. A reforma administrativa, a julgar pela entrevista oportuna, feita pela Thaís e pelo Pedro Campos na Rádio Bandeirantes hoje,
não vai sair também. Vai sair uma coisa bem mal ajambrada. E assim a reforma tributária. E o país vai enrolando. Os políticos vão dizendo, fizemos a reforma A, a reforma B, a reforma C. O presidente da República vai dizer, fizemos a reforma. Como é PEC, ele é promulgado, ele não tem que assinar. Mas vai dizer, na minha gestão, encaminhamos a reforma A, a reforma B. E não vai sair nada. Então a gente vai acompanhar a partir de agora mais esse assunto palpitante. Prometo que se puder falar pouco de reforma administrativa, vamos falar, mas é para deixar claro assim, a sua vida depende disso. Porque se você paga 1/3 da sua renda anual para o Estado, é por causa disso, por causa dessas bobagens, essas reformas administrativas que você não quer falar, não quer ouvir, não é chato, mas leva o seu dinheiro e fica tudo em salário, fica tudo em vantagens pessoais, não sobra dinheiro para investimento, cadê o dinheiro da escola, cadê o dinheiro do hospital? Não tem, da ponte, não tem. Ontem nós vimos no Jornal da Band uma ponte que caiu, não tem dinheiro para nada, não tem dinheiro para fazer coisa alguma. Então o Estado brasileiro está quebrado e os gatos gordos ganhando cada vez mais dinheiro, está um troço torto. Então vamos ter que monitorar. Tem assuntos que são interessantes, assuntos que são importantes. Esse é importante. Se a gente puder achar coisas interessantes desse assunto importante, nós vamos achar, mas tem que abordar. Não tem muito o que fazer. É isso aí. Eu tô tão impressionado com essa nota 7 como um aluno ruim que tira a nota 7 ali de surpresa e fica assim, mereci. Outro dia eu entrevistei o ministro Augusto Nardes do TCU, ele lidera um trabalho de governança dentro do Tribunal de Contas da União. E as palavras dele foram: terra arrasada que eu encontrei em governança no Brasil. Não se tinha comunicação entre poderes, não havia nenhum tipo de trabalho com esse tipo de interesse. Como 2, 3 anos depois o Brasil tem nota 7 nesse tipo de quesito, eu acho surpreendente. É inacreditável. E vou te falar, você vai encontrar briga política, por exemplo, na gestão da pandemia, em todos os países do mundo, até na Alemanha. A Angela Merkel cortou um dobrado com os governantes locais. Não é assim, porque todos eles têm o desafio, quem senta mais perto da comunidade sente mais a pressão. O prefeito sente muito mais a pressão do comerciante do que o presidente lá em cima. E o contrário também é verdadeiro, o presidente lá em cima fica muito mais assim, não é a vida pertinho da minha cidade, agora começa a morrer gente, é no gabinete do prefeito. Então, o prefeito, ao mesmo tempo que quer abrir, ele é o primeiro a querer fechar, como a gente viu os prefeitos tomando medidas. Só que existe uma concertação. Existe uma reunião em que todas as autoridades se reúnem, é um gabinete de crise, mas não é o gabinete de crise federal, o gabinete de crise estadual, o gabinete de crise municipal, só no Brasil. O Brasil deve ter 5.000 gabinetes de crise. Você já viu? Você quer uma crise maior do que você ter 5.000 gabinetes de crise? Toda cidade deve ter um gabinete de crise hoje, que seja informal ou um pouco mais organizada, como nas cidades maiores. E todos os estados têm um gabinete de crise por causa da pandemia e o governo federal tem um gabinete de crise. O governo federal criou um primeiro gabinete de crise, que era comandado pelo general Braga. Depois ele fez um segundo gabinete, que era intergaláctico, né? Tinha Senado, Câmara, Supremo, Diabo. Ou seja, só o governo federal fez 2 gabinetes de crise. Como é que nós vamos conseguir comandar um vírus? Porque um vírus ele tem variantes, mas não são outros vírus, é tudo coronavírus. Ataca no mesmo lugar, não é que um dá unha encravada, né? Esse aqui dá unha encravada. Esse aqui, né? Não, todos eles atacam do mesmo jeito, são variações de um vírus. Mas os gabinetes de crise pulverizados com o vírus concentrado. Não dá, não tem como, né? Não dá para você fazer isso. A Alemanha perdeu a guerra, Napoleão perdeu a guerra, a hora que começou a combater de forma dividida, quebrou a cara. Você tem que combater de forma unida, E o Brasil pulverizou. Então a gente não consegue fazer reforma administrativa porque é pulverizado. Tem coisa municipal, tem coisa estadual, não é? Cada um faz a sua. Não consegue fazer a tributária, não consegue combater o coronavírus. É tudo a mesma coisa. Nota 7... é um absurdo, né, Pablo? É absurdo, nota 7. Não dá para dar 0. A gente tá vendo o SUS. O SUS pode merecer uma nota baixa no desempenho, mas no empenho, isso também tem que contar pontos, né? Porque se imagina o Brasil sem o SUS. Mas o Estado não é só o SUS, tem um monte de coisa. O SUS é muito importante, tem um peso grande. Infelizmente, nota 7 é coisa de quem quer fazer uma média sem vergonha, né? Então, mas só corroborando o que você está falando, Eneg, em relação a essa falta de praticidade que a gente... Porque eu acho que tudo isso decorre da falta de praticidade do olhar do dia a dia das coisas. Por exemplo, faz um tempo atrás, o Ricardo Paz de Barros fez um estudo pelo Instituto Ayrton Senna, foi um estudo especial que ele fez, ele não está no Instituto, mas fez um estudo para falar sobre investimento em educação.
E tudo que decorreu de uma pesquisa que era séria, que era de campo, vinha até, de certa forma, no contrassenso do senso comum. Todo mundo acha assim, a gente só tem que ampliar a escola, botar aluno. E ele dizia, não é bem assim. O movimento do Brasil não está indo nesse sentido. Talvez a gente não tenha que ampliar mais escolas, contratar mais professores. A gente vai ter que escolher algumas prioridades. Vinha na contramão disso. Mas isso só aconteceu porque ele foi a campo. Ele mediu resultados de políticas públicas. A gente não mede resultados de política pública. Você inventa uma gestão, inventa uma política pública, a seguinte muda e não mediu a anterior. E a gente não sabia se tinha efeito. E a gente despreza, inclusive, esse conhecimento empírico. A gente não acredita nesse conhecimento empírico. Aí, o presidente da Comissão da Reforma Tributária fala do campo de vista, num campo abstrato, teórico, que não vai funcionar, né? Um tempo atrás eu entrevistei o Gilson Machado, que ele era... Sabe quem é o Gilson Machado? Sim. Então, ele era presidente da Embratur. Muita gente não deve saber, hoje ele é ministro do Turismo. Eu fui entrevistar ele para uma série especial sobre socorro ao turismo. Eu não consegui usar um trecho da entrevista. Porque quando eu perguntei, o que vocês vão fazer para socorrer esse setor? Não tinha resposta. A resposta vinha no campo de vista de retórica. Não, porque o mundo tem inveja do Brasil. Que o Brasil vai ser uma grande potência. Por isso que o mundo fala que a gente está sendo líder de mortos. Eu disse, tá, mas e o turismo? Não, mas aí o turismo, veja bem, ele é assim, ele é... Não tinha. Ele foi promovido, virou ministro do turismo. Seu Embratur foi ministro do turismo. Então, assim, não tem um olhar pro empírico. E a terra do precisamos, né? Precisamos investir para construir, vamos ouvir todas as categorias. Como que você vai ouvir? Então não vai fazer mais nada, então. E isso que você falou é tão grave, porque com isso você não mata o senso comum, que é assim, tem um problema de educação, o que a gente faz? Põe dinheiro. Não é isso. Não é isso. Se você botar dinheiro num projeto ruim, ele vai ser um projeto ruim, mais caro. O projeto de educação brasileira precisa ser revisto. A escola não é atraente, os alunos não aprendem porque é chato. Não é porque eles são burros, é porque é chato. É chato, é desagradável. Claro que tem que ter uma aplicação, mas não pode ter só cobrança. Tem que ser gostoso ter aula de geografia. Tem que ser legal aprender história. Você tem que estimular as crianças a entenderem matemática. Matemática é gostoso. Eu gosto de matemática. Eu cheguei a dar aula de matemática. Eu adoro matemática. Agora, eu dei sorte com alguns professores que me permitiram ver em certas disciplinas uma coisa gostosa. Provavelmente, o jornalista, em algum momento, teve um bom professor de redação, ou se encantou com o professor de português, ou quando não é em casa, o pai, a mãe e tal. Às vezes é do nada. Mas, de uma forma geral, você tem um estímulo na escola. Agora, se o estímulo na escola que você tem, o maior, é ir almoçar, que é uma realidade de muitos brasileiros, é você na pandemia, você tem escola que eles dizem que está conectada à internet e a rede de internet tem um ponto na biblioteca que não tem como colocar roteador nem nada, que os alunos não vão ter tablet, não vão ter nada, e quando vão comprar tablet tem um maior escândalo de corrupção de compra de tablet. Não tem jeito. Aí vamos falar na reforma administrativa. É uma reforma quase que filosófica, é uma reforma quase que mental. É reescrever a lógica das coisas. No caso da reforma da educação, você já imaginou também? Se a gente for fazer a reforma administrativa fazendo essas discussões que a gente está fazendo aqui, ela vai terminar quando o meu neto for avô. E eu não tenho neto. Então, quando ele for avô, aí você fala, bom, agora estamos prontos para votar a reforma administrativa. E aí o neto do Pablo vai falar, pô, nota 7 pro Estado. E você fala, mas de novo, eu já ouvi seu avô falando isso. Não dá, e o problema é que provavelmente o seu avô falava algo parecido. Isso aqui é muito chato, né? Mas